ABC Destemidas, começando para edificar a sua vida. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com um casal poderoso que vai contar um testemunho de milagre. Eu quero começar liberando uma palavra profética sobre a sua vida, de Jeremias 29:11, que tem tudo a ver com esse momento que nós vamos viver aqui. O que a palavra de Deus fala? Eu bem sei o pensamento que tenho a teu respeito, diz o Senhor. Que pensamento que é esse? A palavra diz pensamento de paz, olhe bem, e não de mal, para dar o fim que você deseja. E talvez você que esteja aí não esteja desejando para a sua vida um fim sensacional, porque você não acredita que Deus possa fazer. Então, hoje, a nossa entrevista vai falar exatamente sobre esse tipo de pessoa. Essa pessoa que está aqui sentada comigo, chegou no meu consultório completamente desolada, chegou completamente sem esperança e sem acreditar. E o que ela estava vivendo naquele momento condizia exatamente com o sentimento que ela vibrava. Mas o que o Senhor fez? Restaurou a vida. E começou a colocar esperança no coração dela. E ela dizia assim para mim, Deus não vai fazer isso. Não é possível que Deus consiga restaurar a minha vida. Não é possível que Deus consiga restaurar meu casamento. Mas acredite, aquele que começou a boa obra é fiel para completar, e foi exatamente isso que o Senhor fez. Ele completou essa boa obra e hoje eles estão vivendo uma vida completamente restaurada em todas as áreas. 2 improváveis, pais de 3 filhos lindos. Quem será que são eles? Pai do Pedro, Tiago e do João, que não estão no barquinho, mas que estão aqui, ó, para fazer toda a diferença nessa terra, profetas do Senhor. O Wendel e Amanda! Será que tem palmas aí? Colocar palmas aqui, ó. Gente, que história linda de vocês, Amanda. Que história linda. E eu gostaria de começar pelo final, né? De dizer para vocês que eu estou muito feliz de ver vocês servindo ao Senhor com alegria. Quem diria, né, Wendel? Quem diria? A história do Wendel e da Amanda tem tudo a ver com a história de muitas pessoas. A história da falta de esperança, mas de um grande milagre. Amanda, compartilha comigo você primeiro, né? Porque quando você se viu sem esperança, com um casamento destruído, você acreditaria? Se eu te mostrasse um filme do que vocês estão vivendo hoje, você acreditaria? Não. Eu lembro que quando eu ouvi falar da senhora, eu falei, eu preciso dessa mulher, eu preciso passar com ela, porque eu pedi a Deus uma psicóloga, alguém que pudesse me ajudar na minha saúde mental, porque todos os dias eu achava que era o fim, sabe, assim. Eu lembro que a última vez que eu briguei com ele, eu machuquei os braços dele e ele falou para mim, eu não vou suportar isso. Você disse que me perdoaria e se for para viver desse jeito, eu não quero. E aí, quando eu ouvi falar da senhora, eu logo mandei mensagem, falei, pastora, a senhora conhece essa mulher? Ela é uma pastora, a senhora pode me ajudar, me dar o telefone dela? E aí, ela me deu seu telefone e eu mandei mensagem para a senhora. E aí, eu falei, essa mulher vai me ajudar, Wendel, eu preciso de cura, eu preciso me entender, eu preciso sair dessa depressão. E aí, foi quando eu mandei mensagem para a senhora. Amanda estava no fundo do poço, né, Wendel? E você, como que você estava naquele momento em que o casamento de vocês estava destruído? Porque hoje, as pessoas nem acreditam, né, gente? De ver vocês vivendo uma coisa tão linda, é até difícil de acreditar, mas eu que conheço profundamente a história de vocês, eu penso, esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que pode fazer milagres, porque é muito mais sobre o que acontece dentro de uma terapia. A terapia só faz você enxergar, né? Mas a verdade é que só Deus pode fazer certos milagres. Como que foi isso para você? Como que foi essa questão do que vocês viveram e como que você se sente hoje? Hoje é como a Amanda acabou de comentar, né? Até nos bastidores aqui. Hoje nós estamos vivendo como quem sonha. Dentro de mim eu posso ter aquele sentimento daquele salmista que escreveu o Salmo 126, como quem sonha. Porque quando a nossa história estava pelo fim, por um fio, aí o Senhor entrou e mudou a nossa história. Ele mudou a nossa história completamente, porque para nós não tinha mais jeito. Era dali para pior. Não tinha mais jeito. O que Deus faz em nós aponta para o nosso destino. O que aconteceu com Wendel e Amanda, gente, foi muito forte, porque Amanda, eles sofreram traição, adultério dentro do casamento, não é? E isso aconteceu. Explica pra mim aquilo que você estava falando, Wendel. Como que você se sentiu quando você teve que confessar o adultério? Porque essa é a questão. Muitas pessoas que estão assistindo, eles falam, não vou falar, eu vou ficar quietinho aqui.
E aí é daí pra pior, porque um abismo chama outro abismo, não é verdade? Isso. Mas a verdade, o que que a verdade faz? A verdade te liberta. Como foi o dia que você teve que contar que você tinha cometido um adultério? Explica pra nós como que foi esse momento. Não é uma decisão fácil, né? Principalmente nós que somos homens, né? Nós temos uma dificuldade do nosso ego. Foi muito difícil, mas eu precisava fazer algo porque eu sentia que a minha vida estava chegando ao fim. Era como se estivesse ali a ponto de morrer. Até que eu cheguei para minha esposa, para Amanda, né? E cheguei e tomei coragem de falar. O Espírito me induziu e eu não conseguia mais, não tinha mais sono. Ela percebia que eu não dormia mais. Eu não dormia, eu vegetava, não comia, não dormia. E aquilo foi me matando aos poucos, entendeu? Você já era cristão, né? Já era cristão, 10 anos. 10 anos dentro da igreja. 10 anos dentro da igreja. E para mim era como se fosse um punhal mesmo no meu coração, porque toda vez eu tinha que olhar para a face da minha esposa, para a face dos meus filhos e ter que lidar com aquilo que tinha acontecido. E eu falava, não tem mais jeito. Mas eu decidi lutar pela minha família. Nesse momento que você cometeu o adultério, vocês falaram pra mim que vocês estavam trabalhando muito. Isso. Tinham abandonado a obra pra se dedicar à empresa de vocês. Como que foi isso pra você? Como foi que você percebeu que você estava tão longe de Deus, trabalhando muito, mas tão longe de Deus ao ponto de você sair dos princípios que você mesmo acreditava? Isso me faz me lembrar um pouco aquela história que aconteceu muito famosa, né, que todo o Brasil viu, que aconteceu em Capitólio. Aquela barreira desmoronando em cima das pessoas. Meu Deus. Mas só que, certamente, antes daquela barreira desmoronar, tinha uma infiltração por trás dela. Tinha alguma coisa acontecendo. E aos poucos, não vai no culto, não vai na igreja. Não, tá tudo bem, tá tudo legal, só faltei hoje. Ah, não vou na célula, tá tudo bem. Não tem importância, não, tô cuidando de mim, tô cuidando da minha família. Não. Um homem sábio também ele edifica o seu lar. E eu por muitos anos passei a minha vida me dedicando ao trabalho, me dedicando à conquista, porque eu queria vencer, eu queria ser alguém, eu queria que o povo soubesse que eu seria alguém na vida. Porque Os traumas, né? Os traumas sempre aqui, ó, fazendo com que você dedique-se àquilo que você precisa para provar para as pessoas alguma coisa. Não é verdade? Ao invés de você dedicar-se ao Senhor, que Ele te levanta como Ele fez agora, os traumas faziam você, não, tem que trabalhar. Não que trabalhar seja errado, é correto, né? Mas se o trabalho ocupa o lugar de Deus, olha aí, ó, as infiltrações, o que acontece. temos que rever a nossa prioridade. Uhum. O que tem sido a tua prioridade hoje? Você Reveja. acredita que foi isso que aconteceu com você? O distanciamento de Deus fez você se tornar uma pessoa carnal. Sim. E você, Amanda, como que você viveu nesse momento em que você percebeu que tinha alguma coisa errada dentro da tua casa? Eu sempre fui muito ignorante, sabe? Então eu ignorava os sinais, mas quando eu percebi, tipo, onde ele saiu, e ele demorou um pouco a mais para voltar, e eu vi o ódio no olhar dele, sabe? E aí eu peguei e falei, não tá normal. Aí eu liguei, ele não atendia. E aí eu lembro que eu peguei e falei, fazia muito tempo que eu não falava com Deus, sabe? Eu não tinha tempo, então eu não falava com Deus. Eu lembro que nesse dia eu falei assim, Senhor, eu vou perder minha família. Você sentiu que ele estava fazendo alguma coisa fora do comum? Sim, ele passou alguns minutos, tipo uns 40 minutos a mais do que ele demoraria para voltar, né? Para fazer uma entrega. E aí eu peguei e falei pro Senhor, Senhor, eu vou perder minha família. E eu preciso da sua ajuda. E aí o Espírito falou para mim assim, se você quer mudança, mude você primeiro. E quando ele... Nossa, foi muito forte isso que vocês falaram pra mim, gente. Quando ele chegou em casa, Amanda, que você perguntou pra ele aonde você estava, como que foi isso? Na hora ali, acredito que artimanha do inimigo, né? Eu falei pra ela que o carro tinha quebrado e por isso que eu demorei. Mas quando ela fez essa pergunta pra mim, que eu olhei no olhar dela, que eu vi ela me olhando com olhos de amor, falei, o que é que eu tô fazendo comigo, com a minha família? Ali eu caí em si, sabe? Ali eu falei, não, tá errado. Tenho que rever os meus princípios. Mas aí você soube que estava errado, você sentiu a presença de Deus naquele momento, mas conseguiu sair desse lugar? Não, imediatamente não. E por que não? Porque eu resistia em... que as pessoas iam falar,
que não precisava ela saber, que dava para viver uma vida dupla, dava para viver algo escondido ali, não precisava falar. Era só apenas eu não fazer mais e seguir em frente e tava tudo bem. Mas não dormia à noite. Mas não dormia. Não A dormia. culpa. A culpa. E como que você se sentia quando vinha essa questão na tua mente de olha o que eu fiz da minha vida? A sensação era terrível, era a sensação de morte, né? Sentia o amor de Deus? Sim. E como que era isso pra você nesse momento aí? Que você se via sentindo o amor de Deus, mas uma vida que você tinha errado, tinha se tornado uma pessoa que você não gostaria de ser. Foi muito difícil, né? Porque eu, assim, sempre... O Senhor sempre falava, justamente até para nós, que a gente tinha uma grande obra, que a gente ia ser relevante, que a nossa família ia ser um canal de bênção para outras vidas. E agora eu estava vendo, escorrendo pelas mãos, tudo aquilo que o Senhor tinha prometido. E foi muito difícil mesmo. Aí daí eu parei para pensar, né? Eu vou ter que confessar. Eu vou ter que confessar porque isso não pode estar me atormentando, isso não pode me impedir do que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E enquanto ele não confessava, como que você se comportava, Amanda? Como que você se sentia? Porque, assim, muitas mulheres hoje, com certeza, estão passando por isso. Infelizmente, isso é uma coisa hoje, no Brasil, muito triste de falar, mas um índice muito grande de adultério, não é? E de casamentos que não tem mais jeito, sabe? Que a pessoa olha e fala, acabou, não tem mais sentimento, não tem mais esperança, não tem mais nada. Foi exatamente assim que a Amanda chegou. Ela não acreditava mesmo que pudesse ter restauração, ao ponto de ela achar que ia matar as pessoas, até matar os próprios filhos, porque ela não via esperança na vida de vocês. Como que foi esse sentimento de morte? Como que esse sentimento de morte entrou na tua vida, Amanda? É porque eu queria acabar com a dor, né? Eu sentia vontade de acabar com a dor e eu achava que eu não poderia morrer sozinha. Então eu não ia deixar meus filhos para ele e nem para ninguém. Então eu falei, eu vou matar eles primeiro e depois eu tiro a minha vida. E aí teve um dia que eu estava no quarto, eu não tinha passado em consulta ainda com a senhora, eu estava no quarto e aí eu falei para o Senhor, eu vou comprar um remédio hoje e vou matar as crianças e depois eu tiro a minha vida. Eu ia me pendurar no chuveiro. E aí eu peguei a corda e aí a minha irmã mandou mensagem. E aí ela falou assim, Dada, eu tô muito preocupada com você. Do Senhor, eu tô com uma sensação de morte. E aí ela falou, não faz nada com você, não faz nada com as crianças, por favor. E aí eu chamei o Andrew e falei para ele, eu preciso de ajuda, porque hoje eu ia matar as crianças. E aí ele pegou e falou, a gente vai arrumar uma médica, você vai passar no médico. E aí quando eu comecei a fazer o tratamento, eu tomei uma decisão. Eu me afastei de todo mundo. Eu falei, agora eu só vou ouvir ela e Deus. Eu só ia de casa para a igreja e no consultório. De casa para a igreja e no consultório. Eu não ia para mais lugar nenhum, porque eu precisava que a minha mente ficasse concentrada para mim tomar as decisões certas. Então, até eu estar estabilizada, eu não ia nem na casa da minha mãe. E essa batalha, Amanda, que você vivia, eu lembro que você chegava no consultório muitas vezes tremendo, porque o diabo é tão sujo, né, que colocava a pessoa bem na tua frente, você dirigindo, e você falava pra mim, eu quase passei com o carro em cima dela, agora vindo pro consultório, por exemplo. Como que era essa sensação de você se sentir perseguida, né, porque uma cidade enorme, não é verdade? A pessoa sempre aparece na tua frente, uma coisa assim, que isso acabava te desestabilizando, né? Como que você estava lidando com isso naquele momento? Eu sentia vontade de gritar, né? De morrer, de matar. Eu sentia vontade de que aquele sentimento saísse de dentro de mim. Eu precisava colocar para fora, mas com o conhecimento que a senhora trazia para minha vida, junto com a palavra de Deus, eu fui me esvaziando, sabe? Fui me esvaziando. E aí, depois de 6 meses, eu lembro que foi em novembro de 2021, teve o primeiro Destemidas. E aí a senhora falou para mim, assim, eu cheguei no consultório e falei para a senhora, eu vou pedir perdão para ela. A senhora falou, não precisa, filha, não faça isso, você não precisa viver isso. Eu falei, mas eu preciso, porque Judas fez com que eu vivesse isso, para mim ser uma pessoa melhor, eu preciso liberar esse perdão, porque é sobre mim, não é sobre ela. E aí foi quando eu fui até ela e falei para ela, eu não tenho raiva de você, porque eu sonhava com ela, era um inferno na minha vida. E quem foi com você nesse dia? Foi a Valéria Sena, a Meu minha Deus pastora. do céu. Ela foi comigo. E aí você chegou e pediu, você falou, meu Deus, é muito forte. Sabe o que acontece, gente? Essa semana, eles me contaram isso, eu fiquei pensando, meu Deus, você exatamente vive
aqui essa construção daquilo que Deus pode fazer com a tua própria história. Essa semana, eles foram na casa de um casal que estava separando por causa de adultério, fizeram o casal se arrepender e foram todo mundo na casa da amante liberar a amante, gente. Não, gente, bota palmas aí, ó, palmas! Meu Deus! E me conta uma coisa, Amanda, quando você começou a se sentir restaurada, você viu o teu casamento sendo restaurado novamente, qual foi o momento que você percebeu que havia esperança? Eu acho que o momento que eu percebi, quando eu me permiti, sabe assim, e não foi tipo do dia para a noite. Eu lembro que eu passei um ano com muita mágoa e aí eu entendi que eu precisava ressignificar. Não, você precisa ressignificar. Só que quando eu fui ver nos meus filhos felizes, eles me tratavam diferente, sabe? A gente já não brigava mais, porque a gente tinha uma vida dentro da igreja, mas dentro da nossa casa a gente não tinha felicidade, sabe? E muitas pessoas vivem dessa maneira, sabe? A gente pegava e fingia que estava tudo bem, ceiava, só que quando voltava para casa não tinha alegria, eu falava palavrão, sabe? Era uma coisa terrível, sabe? Os meus filhos ouviam funk e dançavam, sabe? Todo mundo pode escolher, mas eu escolhi servir a Cristo. Por que a minha casa era desse jeito? Ou seja, tinha uma religiosidade, né, nos dias de domingo. Vocês iam pra igreja, os dois, Sim. a família inteira. Lindo. Mas dentro de casa falavam palavrão, ouviam músicas do mundo. Aí depois como que Brigas vai, né? direto. Brigas, né? Ainda o que cortava o coração mesmo era chegar na igreja e as pessoas dizer, um dia eu queria ser igual você. Meu Deus. Um dia eu queria ser igual você. Mas no íntimo eu sabia que a vontade de dizer era não querer ser igual eu. É forte. Era uma vida de enganos. Teve uma época que eu falei, a Amanda tava tão determinada a matar essa menina, que eu falei pra ela, muito bonito, né, Amanda? Olha, vai sair no jornal assim, ó. Crente mata amante. Olha que coisa feia, não é verdade? Porque às vezes você perde a noção do que você tá falando. Eu falei, você tá se ouvindo? Não é verdade? Porque muitas vezes você acha que tá só desabafando, mas na verdade você tá colocando palavras liberadas de morte pra tua família, pros teus entes queridos, pro teu ambiente. Quando Deus deseja que nós tenhamos palavras de vida, né? Então, independente de qualquer coisa que você esteja fazendo ou pensando, eu acredito que a primeira coisa que você deva fazer é mudar a linguagem, né? Quando você fala, eu tenho esperança que Deus pode fazer. Wendel, fala pra mim, quando foi que você percebeu que tinha esperança no teu casamento? Foi a partir do momento que, igual ela já chegou a comentar, né? Que ela passou nas consultas e ela falava que essa mulher é diferente. Porque o meu medo era o que? Ela era passar na consulta e um psiquiatra talvez até induzir ela a tomar remédios e eu ver a situação piorar. E cada vez que ela voltava, ela passava a consulta lá, quando chegava em casa ela tinha que repassar para mim. Olha aí. Ela tinha que repassar para mim. Conta como foi hoje. Ela me contava, falava, meu Deus, nós estamos sendo restaurados. Nós estamos sendo restaurados. E a cada semana que passava, a gente via que o nosso lar mudou, as nossas coisas mudaram. Porque dentro do nosso lar, as coisas, do mesmo jeito que era a nossa vida, refletia dentro do nosso lar as nossas coisas. E os nossos filhos olhar para nós com os olhos de amor. Antes não, antes ele só olhava chorando, pedindo para parar de brigar, para parar de discutir. E agora hoje eles olham para mim e falam, pai, eu quero ser igual a você. Um brinde a Jesus, gente, que só ele pode fazer certas coisas, minha gente. Quando eu olho para vocês, eu literalmente vejo um milagre mesmo, né? Eu conhecendo a história profunda, eu vejo um grande milagre, que só Deus pode fazer mesmo. Eu sempre falo, procure um profissional que tenha uma cultura cristã para tratamento. Porque a grande verdade é que quando uma mulher chega tão ferida assim, o primeiro conselho que ela recebe é separa, né? Você não precisa passar por isso. Então, muitas pessoas perdem esse momento da restauração por conselhos errados. Porque a verdade é que nunca ninguém quis separar aqui, quis, de verdade. Mas você dizia que sim, categoricamente, não, acabou. Não tem mais esperança. Então, aquilo que eu falo, tratar o inconsciente é tratar as verdades que não estão sendo ditas. Né? Porque existe uma verdade de Deus liberada. Quando o homem se arrepende, existe perdão. Então, talvez você que esteja em casa aí, tenha você cometido adultério, seja homem, seja mulher, e você olhe e pense, não tem esperança para mim. Sim,
Tem esperança sim. Tá aqui uma prova do que Deus pode fazer. Esse milagre trouxe para vocês muitas vantagens, não é verdade? Qual você acredita, Amanda, que tenha sido a maior vantagem de não ter se separado, ter liberado perdão, tanto para essa pessoa que estava perto de você, era uma pessoa conhecida, né? Quanto para o seu marido? Qual foi a maior vantagem que você recebeu? O que você acredita que seja? A quebra da maldição hereditária. Isso é forte, hein? Ah. Fala para mim sobre isso. Como que é isso? De ver meus pais separados, né, e traições, eu acho que a quebra da maldição foi o milagre maior e acho que a maior vantagem que uma pessoa poderia receber. E de tudo, assim, que eu tenho vivido, o que eu mais agradeço ao Senhor é a presença dele sobre a minha vida, porque a rejeição e o ódio que eu sentia no meu coração me impedia de sentir e poder ter um relacionamento com o Senhor. Isso é muito importante porque quando uma pessoa precisa de restauração, ela precisa mais de Deus. E eu lembro que eu te dei uma direção, né, Amanda? Fale em línguas. Porque a Amanda era muito agitada, tinha muita raiva, muito ódio, né? Era muita, meu Deus, era muita agitação. E eu falei, se você não se controlar, nunca você vai conseguir vencer. Não é com ele, é com ninguém. Entende? Porque quando as dificuldades vêm, as adversidades nos alcançam, que acontece na vida de todo mundo, você tem que ter um equilíbrio, fruto do Espírito, né? E só quem pode te dar isso é o Espírito Santo de Deus. Só ele pode virar esse jogo, sabe, da agitação, do ódio e transformar tudo isso em uma história de testemunho, não é verdade? E transformar tudo isso numa história que abençoa outras pessoas. Só o Espírito. E como foi que você recebeu essa direção, Amanda? De falar em línguas, por exemplo. O que significa isso? Vou indicar um livro para você, o Falar em Línguas, do pastor Luciano Subirá, tá bom? E lá explica direitinho a diferença de você falar em línguas no profético, de você falar em línguas para ser edificada, como diz Judas, versículo 20. A cartinha lá antes de Apocalipse, que fala que você precisa falar em línguas para ser edificada, para que o teu espírito cresça, né? Porque a alma estava lá, vou matar, vou fazer. E aí o Espírito querendo ajudar, querendo te construir. Olhe bem, você imaginaria, Wendel, que você pudesse viver essa realidade ministerial que você vive hoje? Nunca. Eles vão ser futuros pastores, gente. Nós estamos em 2024. Esse vídeo vai ficar aqui para uma longa data, né? 2024 eles foram separados para o presbitério. E olha que coisa linda. Eles estão vivendo um presbitério que é um pré-pastor para viver um grande chamado. Não é verdade? E hoje cuidam de pessoas. Como que foi isso para você, Amanda? Esse contato sem a religião, mas com a presença de Deus nessa rotina da vida, sabe? Não só indo na igreja de domingo, mas tendo Deus na vida. Como que foi isso para você? Depois que eu recebi, né, foi fácil, porque eu quero entregar o que eu recebo, eu quero que as pessoas vivam, que as mulheres vivam, e o relacionamento, assim, quando a senhora falou para mim, fale em línguas, eu falei, essa mulher é louca, como que eu vou ficar falando isso toda hora? E aí um dia eu fiz um teste. Tava um ambiente horroroso, sabe? Todo mundo ligando. E eu falei, elas vão xingar o Wendel agora. Meu Deus, eu vou falar em línguas. E aí eu comecei a estender a mão, comecei a falar em línguas, Ela ligou, não xingou o Wendel. E aí eu falei, deu certo? Eu vou começar a fazer isso. E aí eu comecei a fazer isso mais, tipo, tomando banho, lavando a louça, fazendo nada, andando na rua, eu comecei a fazer isso. E aí eu comecei a orar em línguas, e qualquer coisa eu começava a orar em línguas. Aí o Espírito começou a falar mais comigo, eu conseguia me controlar melhor. E aí quando foi acrescentando as pessoas, ficou mais fácil. Era como se eu enxergasse além do que as pessoas estavam enxergando. Sabe? Então eu comecei a ter um relacionamento diferente com o Senhor, sabe? Ele me mostra assim, de falar, não faz assim, é assim. E aí as pessoas falam, mas amor, você, às vezes eu ainda falo, amor, você não acha que. Não, amor, ó, presta atenção pra você ver, olha só o que tá acontecendo, presta atenção pra você ver ele. Não é verdade que você tem razão? E aí, cuidar das pessoas é simples hoje, pra mim é a nossa vida, sabe? Nos Destemidas eu até ministrei, aí as meninas, meu Deus, Dada, que linda. Aí eu falei, engraçado, que é uma coisa que a gente faz todos os dias, na célula, sabe? Falar a verdade, porque o Senhor, ele gosta da verdade. E os princípios, estabelecer os princípios. Então, se tornou fácil, porque essa é a nossa vida. Eu não preciso montar alguém. Eu vou fingir que hoje eu sou essa pessoa.
E eu sempre falo para elas, eu sou de carne e osso, eu tenho tristeza, eu tenho fraqueza, só que eu vivo por uma palavra, sabe? Então eu acredito na palavra. E quando eu tô triste, outro dia tava nublado, sabe? E aí eu falei, meu Deus, hoje tá um dia tão feio. E aí eu falei, Senhor... Aqui dentro, é um dia feio aqui dentro. Só que tava nublado fora também, sabe? Aí eu falei, Senhor, hoje tá um dia tão feio, mas eu sei que o sol vai vir amanhã e vai ser um dia melhor. E no outro dia amanheceu tão lindo, sabe? O dia lindo. Eu falei, obrigado, Senhor, porque só foi um dia mau. Se fosse a Amanda de antes, eu ia xingar todo mundo, ia fazer o inferno da vida dos meus filhos, do Wendel, porque eu não ficava quieta enquanto ele não tivesse mal, sabe? E hoje não. Quando eu não tô num dia legal, eu falo, Senhor, eu sei que amanhã vai ser melhor. Era como se fosse uma vingança. Você Sim. fazia questão de deixar ele mal. Sim. E como que você fazia? O que você falava ou fazia dentro da tua casa pra ele se sentir mal? Eu ouvia alguma coisa que ele tava fazendo que me desagradasse, aí eu começava a ofender ele. Falava palavrão, xingava ele, falava que eu não precisava dele, falava pra ele que ele era um inútil, que ele era um imprestável. E aí, com o passar do tempo, hoje, graças a Deus restaurado, eu entendo que muitas famílias vivem assim, sabe? Casada há muitos anos e não tem um relacionamento. Eu lembro que um dia a senhora falou assim pra mim, engraçado, né, Amanda? Você é casada há 10 anos, 9 anos, e o Wendel nunca esteve do lado de dentro da sua vida, sempre do lado de fora. Eu falei isso, foi a Amanda. Falou. Gente do céu. E como que era isso? Você colocava ele do lado de fora porque você não conseguia trazer paz pro teu coração, né, Amanda? Você não tinha essa referência de amor, né? E quando foi que você trouxe ele pro lado de dentro do teu coração? Porque, você quer saber? A maioria das mulheres que estão nos assistindo, elas não conseguem viver um relacionamento amoroso dentro de casa. Elas se tornam mulheres relevantes na vida, têm bons empregos, né? São mulheres excelentes em casa, mas elas se sentem sempre sozinhas. E esse sentimento de ter solidão é justamente por não conseguir incluir ninguém na vida. Eu sou dona de mim. Eu faço o que eu quiser, sabe? Quando, na verdade, não importa qual é o teu temperamento, se você é colérica, se você é sanguínea, se você é melancólica, fleumática, todos nós precisamos ter alguém, sabe? Para estar junto, para amar de verdade, para ser um companheiro. E como foi a sua experiência de você trazer o Wendel para dentro da tua história? No dia que a senhora falou isso para mim, aí eu comecei a me analisar. Porque eu sempre resolvia tudo, mas quando se tratava do meu coração, ele só ia até onde eu deixava. Eu nunca tinha coragem de sentar e conversar com ele. Às vezes a gente ia para a praia, ele fazia o que ele queria fazer e eu ficava sentada na areia sozinha, sem conversar com ele, sem conversar e ter aquele momento de prazer com o esposo. Não tinha isso não existia. Ele ia para a piscina, vai lá com as crianças que eu vou ficar em casa sozinho. E aí eu comecei a analisar tudo na minha volta, eu falei, realmente, eu nunca trouxe ele pro lado de dentro. Eu sempre vivi as minhas coisas sozinha. E você, Wendel, como que você se sentia dentro desse quadro de ver a Amanda vivendo a vida dela e você ali um coadjuvante? Pra mim era um pouco difícil, né? Porque eu sempre queria viver com ela as coisas, sabe? Sempre tava trazendo ela. E ela sempre rejeitando, não deixava realmente eu entrar. Eu lembro que quando uma vez a gente foi na praia e tentando ficar perto e tal, pra ter mais intimidade, e eu lembro que eu peguei uma prancha de surf, aluguei, passei o dia inteiro dentro da água, sem se comunicar, sem nada. Eu lembro que aconteceu esse episódio e inúmeras vezes as crianças, pai, vamos na piscina. Dizia, vamos chamar a mamãe. Eu dizia, não, vou ficar dormindo, mas eu não vou. Isso me matava, sabe, por dentro, porque eu queria trazer ela para perto, queria que a gente vivesse junto, mas sempre dando um afastadinho. E qual conselho você poderia dar para um homem que está passando pelo que você passou? Primeiramente, diálogo, né? Diálogo, e tente se aproximar o máximo que puder da tua família, da tua esposa, e seja sincero. Esses dias eu me peguei perguntando e falei com Deus, né? Falei, Deus fala que Davi era um homem segundo o seu coração. Inúmeras vezes já vi muitas ministrações, mas o Senhor falou comigo no meu particular. Falou, ele era um homem segundo o meu coração, porque ele sempre foi sincero comigo. Olha. E no relacionamento também. Para você conseguir vencer e romper na vida, seja sincero. Ainda que isso posso te dizer,
te causar dor, mas seja sincero. E uma coisa que eu acredito também, gente, que isso foi muito tratado na Amanda, foi a questão da rotina, né? Não é só tá perdoado, né? Porque no dia seguinte você acorda com aquela pessoa do teu lado, você olha, você fala, poxa vida, né? Que situação, né? E nesse dia você vai ter que se reeducar. Reeducar o pensamento, reeducar o sentimento, e tudo isso você pode aprender aqui, gente, ó. Eu escrevi esse livro aqui com muito amor e carinho para ajudar muitas pessoas. Eu vou deixar o link para vocês aqui, para vocês comprarem. Tá disponível, mando lá na sua casa pelo correio, tá bom? Esse livro foi é o comecinho, né? Eu vou lançar mais uns 4 livros sobre cura interior. Mas esse livro fala exatamente sobre o que é uma cura interior, porque de verdade, toda pessoa que está passando por esse processo está ferido. Referência de pai, referência de mãe, tô certo ou tô errado? Certo. Né? Tudo o que eles viviam eram referências daquilo do passado, não é? Repetição da história dos familiares. Só que quando nós somos adultos, nós podemos escolher, não é verdade? E aqui eu falo assim, você já se perguntou como ser feliz? E foi uma das coisas que eu falei pra Amanda. Você sabe ser feliz? E você em casa sabe ser feliz? Ou você acha que ser feliz é você casar? Não é, viu, gente? Casamento não traz felicidade. O que traz felicidade é como você se comporta dentro do casamento. Não é verdade? A cura completa, como você alcançar, tá? Reconhecer e viver a liberdade. Porque se você está vivendo um cativeiro, quem te obrigou a ficar ali naquele cativeiro emocional? Todo dia você levanta e pensa, sou obrigada a ficar aqui assim, me sentir uma traidora, me sentir um traidor? Não somos obrigados. Para isso que existe o perdão, para isso que existe o arrependimento, para que você receba liberdade. Deus nos chamou para viver a liberdade. Satanás às vezes nos coloca em cativeiro e nós escolhemos aquele momento de cativeiro, né? Porque ninguém te obrigou. Obrigou, o diabo te empurrou lá, chegou com um chifrão vermelho. Vai lá, Wendy, foi assim que foi? Não, foi uma escolha, você escolheu. Assim como eu já fiz uma escolha ruim, assim como a Amanda já fez uma escolha ruim, assim como você já fez uma escolha ruim. Mas, quando você entende que Deus te chamou para a liberdade, você se rompe, sabe, esses ciclos. Então você vai... a cura da rejeição, fortalecimento que eu preciso, crenças e valores e merecimento, tá bom? Vou deixar o link aqui para você, mas eu quero encerrar a nossa entrevista tão poderosa. Amanda, que conselho você dá para essa mulher que está nos ouvindo, para esse homem que está nos ouvindo, que precisa de um milagre, né, na família? Embora você se posicionou, tipo, eu preciso mudar meu jeito de ser, ressignificar, mas nós temos que compreender que aqui aconteceu um milagre, certo? Sim. Sim? E o que você deixa para a pessoa que está em casa? Para você não desistir, porque do mesmo jeito que o Senhor fez na nossa vida, Ele pode fazer na sua também. E chamar o Senhor para esse relacionamento. Mas não é só ir na igreja. É deixar mesmo Deus fazer o que Ele quer fazer dentro de você. E no dia mal, que você possa esperar no Senhor. Porque Ele passa, e quando a gente entende a palavra e vive, começa a entender que a gente precisa se arrepender até das coisas pequenas, vem o avivamento sobre nós. E hoje eu sinto assim, vivendo o avivamento de Deus no meu ser mesmo. Que lindo. E você, Wendel, qual que é a mensagem geral que você deixa para as pessoas que estão te ouvindo em casa, de ver vocês vivendo hoje, que tem mais um filho, né? Na época vocês tinham 2, e hoje vocês têm 3 filhos abençoados, não é verdade? Vive uma vida abençoada. O que você deixa de mensagem para essa família, para essa mulher, para esse homem que está nos ouvindo aqui? Quero falar para você, meu querido, você que está passando por algo parecido, ou até mesmo igual, eu quero te dizer que há esperança. Há esperança. O Senhor, Ele sempre está de braços abertos. Ele nunca vai rejeitar um filho. Não existe ex-filho. Então quero te dizer que o perdão está disponível para você. Há jeito sim para a tua família, para a tua casa, para os teus filhos. Eu já quero declarar essa palavra sobre a tua vida, tá bom? Que há restauração de vida dentro do teu lar. Procura a tua esposa, senta e conversa. Porque o Senhor, Ele quer fazer. O choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Ela vem pela manhã, sabe? Eu tenho um versículo que eu gosto muito que diz, basta cada dia o seu mal. Não traga para o dia de hoje o mal que você viveu ontem, as lembranças do passado, sabe? Basta cada dia. Ontem já foi sofrimento, hoje é dia de você viver um novo tempo de Deus, tá? A história contará quem éramos e o mundo saberá quem somos, porque nós carregamos a marca de Jesus. E eu quero declarar que você que está em casa, eu quero declarar que esse é um princípio de cura na tua vida.
Procure uma pessoa da tua confiança e fale, eu preciso de ajuda, sabe? Procure uma pessoa da sua confiança e fala, eu estou sofrendo isso. Eu estou sofrendo remorso, eu estou sofrendo tristeza, desejos de morte. Tem pessoas que acham que esse desejo de suicídio nunca vai passar. Passa ou não passa, Amanda? Passa. Você tem vontade de morrer hoje? Não, de jeito nenhum. Peço perdão por você, eu quero viver. Tem vontade de matar alguém hoje, Amanda? Também não. Muito pelo contrário, né? Ela falou que essa semana ela foi na casa de uma amante. Imagina você, hein? Ela foi na casa de uma pessoa, ministrou a pessoa, saiu de lá, foram na casa da amante. E aí, como que foi? Ela foi pegar na mão da amante, como que a amante fez? Amante, dá aqui essa mão aqui. Amante. Com medo, achou que ela. Com medo. Que a gente foi lá pra pegar ela. Porque normalmente no mundo o que acontece é isso. Não, a esposa descobriu, vamos lá, vamos pegar ela e a gente resolve. Uhum. Não, a gente foi lá declarar uma palavra sobre a vida dela e dizer pra ela viver a vida dela, que aquela família foi restaurada naquele dia. E talvez você que está ouvindo aí, talvez você seja essa amante, né? Que entrou no casamento de alguém, até porque você não tem esperança na vida, nunca se sentiu valorizado e amado. Eu também quero deixar uma palavra para você. Jesus te perdoa. Em nome de Jesus, sabe? O Senhor, Ele te ama. E também isso, tudo que nós ministramos aqui também serve para você. Sabe? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Sabe? O Senhor, Ele tem planos de paz para você, para te fazer prosperar. Sabe? Sai desse lugar, sai desse ambiente, sai dessa história. Sabe? Todos nós temos direito de viver uma história no Senhor. Uma história de paz, uma história de amor. Quero agradecer vocês, tá bom? Pela confiança de dividir a história de vocês profundamente. Essa restauração linda que Deus fez. Hoje são um casal referência para outras famílias, não é verdade? Futuros pastores, homem e mulher que têm dedicado a vida para agradar a Deus, né? Embora tenham passado por tantas situações, hoje Deus tem feito tantas coisas lindas. Quero agradecer vocês, tá bom? E declarar a paz do Senhor que excede todo entendimento. Tenho certeza que tem a irmã da Amanda aqui, que ela jamais e nem ninguém poderia imaginar que vocês poderiam estar vivendo uma história como essa hoje. Mas isso só serve para te dizer para você que assim como Deus fez na minha vida, fez na vida deste casal, Ele também pode fazer na sua. Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo um Deus de poder, um Deus de milagres e um Deus de maravilhas. E Ele não nega a si mesmo. Sabe, Ele não pode negar a si mesmo. Ele continua fiel e Ele continua de braços abertos para receber aqueles que se arrependem, tá bom? Deus te abençoe. Tenha paz no teu coração. Estamos ficando por aqui. ABC Destemidas. Fiquem com Deus, gente. Amém. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E até mais.